sobre a vacina, né, do HPV, uma forma de prevenção muito importante. A vacinação a partir de 11 anos nas crianças aí, são 3 doses, né, uma forma de prevenção. Né? E eu tenho um relato de um profissional que ele utilizou a vacina como tratamento. Alguns pacientes que estiveram com diagnóstico, então, que não haviam sido vacinados, claro, e ele usou a terapia da vacina e teve regressão. Mas isso nada ainda documentado. A questão da vacina, ela tem sofrido uma releitura, né, nos últimos anos, a história recente. Por quê? Porque hoje, como é que você entende? Sempre você entendeu. Primeiro, vamos começar pelo nome, vacina. Vacina vem de que termo? Vacuna. Porque ela surgiu, os primeiros experimentos surgiram em cavalos e na vaca, no boi, né? Porque ele jogava o antígeno, depois colhia o soro do cavalo, o soro no boi e aplicava em humanos, né? Daí que vem, vacuna, né? Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Ou seja, a vacina, ela promove uma proteção motivada pelos anticorpos, né? E ela vai... A vacina ela vai despertar uma reação naquela pessoa vacinada. Mas a vacina, hoje, ela é tida que você, mesmo na pessoa doente e mesmo na pessoa já portando câncer, você pode, através da vacina, despertar uma resposta imunológica. Interessante isso. Antitumoral. Interessante. E, inclusive, esse princípio, ele é já utilizado no que a gente chama de CAR T-cell, onde você estimula os linfócitos T do sistema imunológico daquela pessoa, você meio que dá um upgrade naquelas células e aqueles linfócitos T do sistema imunológico daquela pessoa passam a combater o câncer daquela pessoa. Sim, interessante. Então, esse princípio, ele é conhecido, por exemplo, no câncer inicial de bexiga, por exemplo. Você sabe que no câncer inicial, sabe-se que no câncer inicial de bexiga, muito inicial, o câncer bem inicial mesmo, instila-se a bexiga, você cateteriza a bexiga e joga uma solução de BCG. O mesmo BCG da tuberculose. Sim, interessante. Aí o BCG, ele desperta uma resposta inflamatória na mucosa da bexiga. Aí essa resposta inflamatória atrai as células inflamatórias. E aquelas células inflamatórias destroem o câncer inicial. É uma espécie de imunoterapia. Só que é uma imunoterapia primitiva. Sim. Entendeu? Em pequena escala. Então, o que hoje está se trabalhando já em termos de vacina contra o câncer, muda o conceito de vacina e você está trabalhando numa escala bem mais complexa. Entendi. Né? Então, realmente... Então é válido a vacinação mesmo depois que você já... O protocolo brasileiro do Ministério da Saúde, pelo menos para a vacina do HPV, ele não defende a vacinação fora dos protocolos. A não ser que a pessoa tenha, por exemplo, comprometimento da imunidade. Entendi. Né, que sejam infectadas pelo HIV ou que tomem medicamentos, por exemplo, como corticoides, que sejam transplantados. Né? Mas pode ser tomada numa clínica de vacina? Numa clínica de vacina, a pessoa pode chegar lá e fazer esse requisito. Agora, em termos de protocolo do Ministério da Saúde, ainda não. Mas já existe uma discussão acerca dessa flexibilização. Sim, sim. Interessante. Está na fase de estudo, de investigação. De investigação, porque tudo que envolve o Ministério da Saúde, eles colocam a questão da economicidade. Né? Porque é um país com 215 milhões de habitantes. Né? Então, quando você raciocina em termos de saúde pública, você tem que raciocinar em escala. Então, se você vai liberar geral a vacina, você tem que pensar na escala disso. Então, as questões financeiras, econômicas são pertinentes. Mas... fora isso, a vacina, dentro do contexto da oncologia, ela tem sido uma pesquisa bastante promissora. Que bom. E a questão da desnutrição? Ela pode ser um fator? Pode ser um fator. É um fator que afeta diretamente a carência de ácido fólico, a carência de vitamina, a vitamina D, vitamina C. Inclusive, a carência de vitamina C, ela é um dos fatores que diminui a adesão celular e prejudica a matriz, a estruturação dos tecidos celulares. Tanto que no seu grau extremo é conhecido como escorbuto, né? Sim. Aquela doença dos navegantes. Sim.
O escorbuto, que é a doença os navegadores passavam meses e meses no mar. Feridas na boca. Feridas na boca, os dentes caíam, tudo, feridas se abriam, né? Porque pegava muita vitamina. A carência da vitamina C. Mas faltava C, né? Faltava C, né? Porque eles não levavam mantimentos, alimentos duráveis com vitamina C. Acabavam com poucos dias. E eles também não tinham esse conhecimento. Né? Que a vitamina C era importante para a alimentação, na dieta deles. Então, quando você tem a questão nutricional, há uma carência generalizada de proteína animal. Sim. Aí você afeta o processo de cicatrização, você tem problema de ácido fólico, você tem carência de múltiplas vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina D, os complexos B, né, as vitaminas B e os seus respectivos complexos. Então você tem uma carência geral de tudo isso. Então quer dizer que são os extremos, né? Desnutrido ou obeso, há uma relação com a... O Brasil é um país de extremos, né? Então você tem aí, nas pontas, né? Você tem as carências nutricionais, você tem, ao mesmo tempo, a pessoa que fuma, o etilista, né? Aquele também que tem o vírus, né? O HPV aí no meio, que está surgindo aí como um agente etiológico importante. Sim. Aí você tem justamente a carência nutricional que vem aí surgir como um fator etiológico relevante. Então, você tem tudo para que o Brasil seja, e de fato ele é, um dos países da América Latina com a maior incidência de patologias da cabeça e pescoço, né? Lembrando que as patologias da cabeça e pescoço, a câncer de laringe, cavidade oral, né? Praticamente, e essas duas, elas respondem praticamente em torno de 70% das patologias de cabeça e pescoço. A questão do HPV, existe ainda, é verdade, aquela questão do banheiro, de você poder pegar, a questão de utilizar banheiro público e... Tem. Não é tabu, não é história, não é mito não, verdade não é mito mesmo. não. O HPV, assim, no seu sentido mais amplo, a pessoa vai se infectar ao ter contato com secreções, né? Secreções. Sangue, sêmen, secreção vaginal. Ela vai, seja ele em qualquer contexto, se vai ser no assento sanitário, se vai ser através de contato íntimo. Então não é através da urina, é através mesmo da secreção. Não, é da secreção. Ah, pode ser através do beijo? Pode ser através do beijo. Se uma das pessoas estiver com HPV na boca, vai passar para outra pessoa. Mas a questão não é a infecção. Se você for partir para a população em geral, 80% das pessoas com vida sexual ativa têm infecção por HPV. Da mesma forma que tem herpes também. Sim. Qual é a diferença? É saber se aquela pessoa vai ter imunidade para fazer o que a gente chama de clearance viral. É aquela pessoa fazer aquela limpeza do seu corpo daquele vírus. Que muitos têm, graças a Deus. A maioria tem. Né? Se você for partir em termos de escala mundial, aproximadamente hoje estima-se que hoje 395 milhões de mulheres sexualmente ativas têm infecção pelo HPV. Mas você tem em torno de 500 mil casos de câncer de colo uterino. Se você analisar em termos absolutos, 500 mil casos é muito caso, né? Mas se você for analisar em termos de percentual, 500 mil casos em 391 milhões vai dar 0,0 alguma coisa. Sim. É muito pouco em termos de proporção. Né? Então, assim, se você for ver em termos proporcionais, é muito pouco o caso. Então você vê que é apenas uma fração dessas mulheres que cronificou o vírus, e esse vírus desenvolveu um papel importante no surgimento do câncer, no caso de colo uterino. Tudo isso que eu estou me referindo é câncer de colo uterino. E boca. Como é que o vírus vai sair lá de baixo para a boca? Dá para deduzir como é que isso vai acontecer, através da prática sexual. Eu achava que assim, a pessoa tem o HPV, ela tá no corpo inteiro. Eu achava que estava todo o Não, corpo. porque o HPV, ele é contato. Ele é contato. Ele se dá através de contato. Ele se dá através de contato. Pele, mucosa, mucosa, pele, mucosa, mucosa. E também eu vi que ele é localmente agressivo, né? O vírus, e é um vírus que existe há milhões de anos, aproximadamente 200 milhões de anos, e ele é um velho conhecido dos mamíferos. Certo? Então ele é um velho conhecido dos mamíferos. Inclusive, ele infecta outros bichos, né? Caprinos, equinos, tudo. Então essas práticas que, de vez em quando a gente ouve falar no interior, né, de zoofilia, tudo, isso é um problema, porque Sim. você acaba criando uma transmissão homem-animal, né, ser humano-animal, e você acaba proporcionando a formação de variantes desse vírus. Variantes, né, que podem
evoluir para formas mais agressivas. O HPV, tem uma dificuldade em relação à vacina, só a gente fazendo aqui um off-topic aqui, né? Só pra gente... uma das dificuldades de você estabelecer a vacina certa para o HPV é você definir qual o melhor antígeno. Os E já tipos, né? dele. Exatamente. Por exemplo, o HPV tem aproximadamente quase 200 subtipos de HPV. Mas quais são os mais importantes? Aproximadamente 35 a 40. Isso tem relevância Sim. para estudo e tal. Mas uma fração desses aí é que tem participação oncogênica, ou seja, apenas uma fração desses 35 a 40 subtipos de HPV é que tem o potencial de se tornar uma célula câncer. Aí que tá o problema. Aí você tá certo, pois vamos pegar esse tipo e vamos estudar esses tipos e vamos criar uma vacina a partir dele. Aí se você pega o vírus do Chile, o vírus da Amazônia, o vírus lá de São Paulo, o vírus da Alemanha, o vírus da Índia, são diferentes. Eles têm partes do seu gênero, eles são diferentes. Tem as variações, né? Tem as variações. Aí diz assim, poxa, e aí? Como é que eu vou criar uma vacina para tratar o vírus se você tem partes dos vírus que são diferentes? Se você for para algumas comunidades, algumas tribos na Amazônia, e algumas tribos são bem fechadas ainda, apesar de hoje estarmos no século XXI, algumas tribos são bem fechadas ainda, tem pouca interação com o que a gente chama de civilização branca, né? Você vai encontrar um perfil de vírus, um perfil genômico diferente. Se você for para algumas comunidades mais isoladas, da mesma forma. Se você for para a China, às vezes dentro do mesmo país você tem perfis diferentes. Mas as vacinas, elas abrangem esses subtipos mais? Não. A vacina, por exemplo, brasileira atual, ela pega 4 tipos. Somente. Tem alguns países que já estão para 9 tipos. É a nonavalente, né? O Brasil é a tetravalente ou quadrivalente. É quadrivalente que chama. Aí tem países que já estão trabalhando com a nonavalente, só que a nonavalente é muito cara. Sim. Aí o Brasil trabalha com a quadrivalente. Sim. E ainda vou dizer outra coisa. O vírus, dependendo de como você estuda o vírus, você tem proteínas da fase aguda da infecção viral e você tem proteínas da fase tardia da infecção. Como assim? O vírus infectou a pessoa vai reagir. Aquele vírus, ele vai apresentar o seu leque genético, ele vai começar a produzir proteínas virais, e é nesse momento que o pesquisador vai lá e pega aquela proteína viral e diz, eu vou fazer agora a minha vacina em cima daquela proteína viral. Aquela proteína viral que é produzida na fase aguda da infecção. Aí ele vai lá e produz uma vacina. Mas aquele vírus cronifica. Ele faz de conta que seja naquela mulher, naquela pessoa, que seja homem ou mulher, que aquele vírus cronificou. Aí ele vai gerar um outro tipo de proteína. Aí vamos dizer que o pesquisador vai fazer a vacina baseada naquela proteína da fase tardia. São vacinas diferentes. Então tem hoje estudos dizendo que a melhor vacina é a vacina feita baseada na proteína da fase aguda. Outros estão dizendo que a melhor vacina é aquela feita na proteína da fase tardia. Começa por aí. Há controvérsia. Enfim, há controvérsias. Então tem muito estudo aí pela frente. Para os futuros estudos, né? Futuros estudos. Entendi. Só uma observação aqui também para tranquilizar. Existem algumas lesões em cavidade oral que não são consideradas potencialmente malignas, não são lesões que a gente considera como apresentando um risco maior para o surgimento de câncer e que são lesões de HPV. Lesões por HPV. O papiloma escamoso é uma lesão relativamente comum em cavidade oral. Benigna. E é benigna. Não tem um risco maior de se transformar em câncer. É uma lesão de fácil tratamento. É um tratamento cirúrgico, a qual a lesão é removida por completo. O papiloma escamoso em cavidade oral tem uma característica bem marcante. Ela cresce como se fosse um couve-flor, um mini couve-flor na boca, como se fosse um sinalzinho, e a gente remove ali e resolve. Estou explicando isso porque a gente está falando aqui do vírus do HPV no contexto do câncer bucal, da carcinogênese, e isso pode assustar alguns pacientes. Mas papiloma escamoso, que é uma lesão que pode surgir em cavidade oral, é uma lesão benigna de fácil tratamento. Certo? Então, se vier na biópsia, por exemplo, papiloma escamoso, ali veio... O vírus foi um gatilho, mas aquele vírus não é o oncogênico, não é aquele que vai originar um câncer. Provavelmente. Né? Ou seja, retirou a lesão, curou. Sim. Isso, né? Exatamente. Palavras. Verruga vulgar, que é mais comum em pele, mas que de uma forma
menos comum, pode dar em boca também é uma lesão que é pelo HPV. É uma lesão potencialmente maligna, é um câncer? Não. E é de fácil tratamento também. Certo? Nem todas as lesões por HPV são em cavidade oral, são necessariamente causadas a partir da prática sexual. Como o doutor Erialdo falou, é por contato. E às vezes o contato, você tá, sei lá, tem criança que às vezes aparece com papiloma escamoso em boca, né? E pode ter surgido como? Sei lá, brincando, mesmo brinquedo. Criança compartilha o brinquedo. Bota na boca a outra bota na boca. Às vezes pega e tem uma verrugazinha na pele e tudo. Exatamente. E essa transmissão de vírus pode acontecer dessa forma. Ou seja, sem necessariamente... Não foi contando estrela, né? Essa história? Ah, sim, que aponta, né? Você sabe da história do contando estrela? Nossa, depois deixa ele terminar falar isso. Agora fiquei curioso. Mas, enfim, tô querendo tranquilizar nessas duas linhas de raciocínio. Primeiro, nem todo HPV em boca é algo relacionado ao câncer, vai se transformar num câncer, e nem todo HPV em boca também é algo necessariamente relacionado à prática sexual. Exatamente. Falo isso porque, até porque recentemente um casal de amigos meus vieram conversar comigo, falar que a filha foi no dentista e algum profissional falou, pode ser papiloma, pode ser lesão por HPV. E aí eles, de imediato, começaram a se preocupar com a possibilidade de alguma transmissão sexual, algo do tipo, né? Que é uma criança, abuso, né? Isso, algum abuso, né? E aí eu tentei tranquilizar, olha, calma, o pensamento não é esse. O mais comum se for de fato uma lesão por papiloma, é uma lesão que não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, então relaxem um pouquinho. E assim, pelo histórico deles, eu até suspeito que não tenha nada a ver com HPV. Eu não avaliei a paciente, mas foi uma criança que foi num dentista e foi um comentário só. Às vezes o profissional só comentou bem por cima e talvez às vezes nem é a suspeita principal do profissional, mas para quem é pai e quem é mãe, aquilo fica na cabeça. Existe uma associação muito forte, né? A questão do HPV com... E aí? Isso. Aí criou aquele estigma, né? Exatamente. Agora, existem lesões de HPV em boca que são consideradas infecções sexualmente transmissíveis? Até existe. O condiloma acuminado, por exemplo, é uma lesão que é considerada, é classificada como uma infecção sexualmente transmissível e que aparece em boca. É por HPV também. Provavelmente um subtipo diferente desses outros que eu tô falando. Uhum. Então, e a apresentação clínica, né? O que a gente vê de uma lesão de condiloma acuminado é diferente de um papiloma. Então, essa sensibilidade do profissional que tem um olho treinado para alterações em boca, às vezes é determinante aí, até para orientar, saber como orientar a família, os pais e a família numa situação dessa. What's wrong with the world, mama? People never lie. Wrong with the 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 world, mama. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek?